Mas que ódio. Jogaram uma maldição em mim, só pode. Foco Takeshi, você não está concentrada. Cala a boca e me deixa treinar. Se você continuar com esse comportamento, eu vou... Eu mandei você calar a boca. Nos vemos amanhã, Takeshi. Ai, bichas, eu não estou acreditando que nós estamos no Japão. Nem eu, finalmente conseguimos passagem. Que tal depois nós irmos nos shows do Twenty, Stray Kids, Blackpink, Katseye, BTS e mais? Mulher, nós estamos no Japão, não na Coreia. Independente, mano. Pega, ladrão. Vamos ajudar. Rapaz. Ô louco. Vocês são as famosas detetives, né? Sim. Meu nome é Luna, a galinha é Fraudete e a loira é Sara. Deve ser muita parada dura trabalhar com mistérios, é legal. A gente gosta muito. Tem vezes que a gente quase morre. Bom, eu queria conversar com vocês para dizer sobre uma coisa que eu vi ontem. Isso pra mim foi muito perturbador. Eu vi o samurai de rouba-almas. Ele é um samurai que possui uma katana poderosa. E se essa katana for encontrada e fizer impacto com ela, o samurai se liberta e rouba a alma de qualquer um que ele encontrar, e passa a habitar o local. E o pior, ele já fez uma vítima. Ele roubou a alma do meu primo que estava treinando arco e flecha comigo. Você faz treinamento de arco e flecha aonde? Eu faço esse curso numa escola perto daqui. Vocês querem ir lá depois? Mas vocês têm que se infiltrar. Ninguém pode saber que tem detetives anônimos na escola investigando essa ameaça. Vem cá, detetives, vocês vão sair ou vão ficar posando no banheiro? Pronto, vamos, agora nos diga onde ele roubou a alma do seu primo. Então quer dizer que elas estão aqui? Detetives. Eita! Uniforme errado, peraí meninas, vou trocar. Olha, nós temos que tomar cuidado se não somos descobertas. Eu sei. Mona, olha aquilo. Bicha, é uma briga. Rápido, vamos apartar. De jeito nenhum. Eu vou gravar para dar um hack na minha conta do Sakuraguan. Misericórdia. Um deles está com uma faca. Me dá essa faca agora.
Você está bem? Eu não sei. Eles começaram me batendo e eu não entendi nada. Vem comigo na diretoria. Como é que uma pessoa bate na outra sem motivo? Loucura! Tá na hora da gente investigar essa lenda no monstruário. Eu ainda não entendi o que nós três estamos fazendo sentadas aqui. Não é só entrar. O diretor está lá dentro, vamos esperar ele ir embora. Era bom a gente ter chamado a Takeshi para vir junto. Nem eu. Ela tem cara de quem espera para dar a unhada por trás. Juro. Vamos. Ei, eu vou lá na biblioteca para ver se acho algo sobre o samurai. Tá. Eu e Frau vamos no local onde o primo da Takeshi foi pego. Homem, eu vou escutar K-pop. Vou colocar Twice. Peraí, deixa eu ver se entendi. Você quer que eu te ajude a fazer um ritual? Isso aí, você me ajuda e a gente forma uma aliança. Pois faça você sozinha. E me tire dessa porque mulher. O povo vê nós aqui em cima, vão pensar que nós somos do job e estamos esperando os machos. Mulher, primeiramente, eu não sou do job, eu sou do diabo. E outra, se você me ajudar, eu te dou ingresso para ir no show do BTS. Tu é manipuladora mesmo, bicha. Eu aceito. Acho que foi nesse local, mas aqui não tem nada. Eu não sei, mas deve ter sido uma pessoa muito desempregada. Pera, o que é essa mancha? O problema é que minhas coisas estão com Sarah. Tomara que ele não me veja.
alma perdida, sombra esquecida, com este encantamento te daremos mais um dia de vida. Em nosso abrigo você renascerá, travessuras e maldades no nosso mundo reinará. Valha, vamos embora, Zumi. Isso aqui não faz merda nenhuma. Aí, bichas, que tal amanhã a gente ir em um santuário japonês? Eu acho que lá eles devem saber sobre essa lenda. Eu acho uma boa ideia. Vamos, mas amanhã nós temos aula. Na saída, nós vamos lá rapidinho. Vamos levar a Takeshi dessa vez, porque eu acho que ela ajuda muito. Misericórdia. Essa força não é dela, é uma força maligna. Meninas, vocês já estão a caminho? Olá, Takeshi, estamos a caminho sim, por quê? O que houve? É porque duas meninas acabaram de sair no soco agora, por motivo desconhecido. A gente vai lá no santuário agora? Vamos sim. Peraí, aquele ali no mercado não é aquele professor que tomou a faca da briga daqueles meninos. Aquele é o professor Kuramata, o professor de apometria. Deixa que eu falo com ela, ela não fala português. こんにちは。私たちは神道の伝説に興味があります。魂を盗む侍の伝説について教えてください。魂を盗む侍の伝説は良い選択ですね。魂を奪う侍の伝説には火山に住む女性が登場します。彼女は火竜と呼ばれていました。彼女は自らの火を操るほどの力を持っていました。しかしある日、彼女の力は
さらに兄弟化し、獣へと変身しました。なんと竜です。戦闘は何時間にも及び、70人以上が命を落としました。しかし、霧の中から光る刀を持った謎の侍が現れ、刀を振り上げて竜の魂を奪い、竜の首を切り落としました。Acho que deu pra desmaiar um pouco. Vamos desmascarar esse samurai. いいえ、侍は邪悪な魂です。仮面を外すと呪われて骨から肉が剥がれ落ちて死んでしまいます。Tá, então só vamos exorcizar ele para que ele vá para outro lugar. ユマでは誰かが彼と契約した時だけ彼は戻ってくるでしょう。 Mal sabe eles que quem liberou o samurai foi eu, e agora eles vão pagar com vida o que fizeram.